da manhã, na escola dominical, o seu Elvio pediu a palavra, a respeito de evangelização, Pai. Nós podemos, Pai, entender, Pai, como pecar em todo mundo, como nós devemos, Pai, através da fé, através do arrependimento, conversão, entrar também em santificação, Pai, sem forma de melhorar a tua pessoa, Pai. Santifica esse momento, Pai, porque nós sabemos a tua presença aqui agora nesse lugar, Pai. Porque eu vou meditar aqui agora, com um tipo de reflexão, Pai. Daqui a pouco teu servo, Elvis, Pai, estará nos rendendo louvor com todos os nossos irmãos aqui agora, Pai. E tudo isso que nós estamos falando aqui agora, Pai, esteja muito abençoado até nós estaremos tua vida, Pai. Clamar sobre o Espírito Santo, Pai. Daqui a pouco o servo, o pastor Joel, Pai, estará ministrando a palavra, Pai. Palavras que nos dá passos para a vida, Pai. Palavra, Pai, que vai nos permitir, Pai, o que tu é para nós, Pai. Verdade, a pura verdade, Pai. Santifica esse momento, Pai, que Cristo. Não te clamamos sobre todas as justiças, a pessoa do Espírito Santo, Pai. Louvado seja o teu nome, de eternidade e eternidade. Amém. Bom, irmão, as suas Bíblias, no segundo livro das Crônicas, 114. Esse é um versículo, irmão. Podemos ler todos juntos, de uma só voz? Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, meu irmão, logo pela manhã nós comentamos aqui a respeito das palavras de encorajamento que Deus animou a Josué para adentrar a terra prometida, onde nós comentamos pela manhã que ele orientava Josué para não cessar de falar o livro da lei, que antes meditasse nele de noite, para que ele tivesse o cuidado de sempre estar meditando na palavra de Deus. Agora à noite, esse texto aqui, de Crônica, Deus, através do. Isso aqui é avivamento, meus irmãos. O avivamento como? A oração. Oração que tem um poder em nossas vidas enorme. É as coisas que nós mais gostamos de fazer. É oração e examinar a palavra. Quando Deus chega aqui e nos fala, se nós não buscarmos assim de coração inteiro, se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e buscarmos, como nós comentamos aqui hoje cedo, de arrependimento, conversão, para a gente ministrar e sem evangelização, a busca de pessoas que não conhecem a palavra, a busca de pessoas que já ouviu falar de Deus, mas não dá tanta importância como nós damos. Nós estamos crentes, salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, o que acontece? O nosso Manuel, o nosso professor
da nossa falta de fé, causa de corrupção no nosso meio, anarquia, a gente desiste no meio do caminho, não dá prosseguimento, porque a gente não se firma em orar, observar a palavra, para cada dia nós possamos ter um caminho de santificação, de realmente sabermos o que nós queremos, o que Deus quer fazer em nossas vidas. E o que acontece, meus irmãos? A gente começa a prevaricar com o Pai, a gente começa a voltar para o dever, a gente começa o nosso eu. Olha o que Deus fala aqui. Suplicar é pedir com instância. Suplicar, a gente pedir, insistir na nossa petição. E essa humilhação é porque Deus conhece os nossos corações. Deus, como sabe o que as nossas necessidades, Ele sabe como supri-las. É só questão de nós acreditarmos, é só questão de nós orarmos, é só questão de nós aprofundarmos na palavra, no dia a dia, para que tenhamos um momento como esse, comunhão, compartilhando, tanto na hora da dor, quanto na hora da alegria. Então, meus irmãos, é o que Deus fala aqui. Esse então, meu irmão, desde naquele tempo, naquele momento, uma ocasião, Ele sabe como nos agradar, Ele sabe como nos comportar através do Espírito Santo. Se a gente for lá em Tiago 4:8, achegarmos a Deus, e Ele se achegará após outros. Nós temos que buscá-lo, nós temos que estar sempre vigilantes, a gente sempre temos que estar na presença de Deus. Nós temos que ser aquele crente proativo, aquele crente ativo na obra, na evangelização, no compartilhamento entre nós, na sinceridade, na interesse de coração, afeição sincera, zelo, carinho, amor, fraternidade, andando lado a lado. E tendo amor pelas coisas de Deus, tendo amor pelas coisas santas, tendo prazer no que se chama eternidade, tendo prazer na nossa salvação, porque diz que aqui, nesse mundo, tudo que nós almejamos, tudo que nós queremos, vai passar. Mas o maior prazer que nós devemos ter é nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que todos os tempos, igrejas, sinagogas, congregações mundo fora, continue um lugar de sempre, lugar de muita paz, esperança, fé e amor. Que Deus nos ilumine nessa caminhada, que Deus nos ilumine nessa semana que se principia, para que estejamos sempre debaixo da tua maravilhosa luz, que Ele sempre esteja nos guiando. E sem Deus, meu irmão, sem o Filho e seu Espírito Santo, nós não vamos lugar algum. E nós caminhamos nessa fé, mas fé mesmo, pela fé autêntica, genuína, para que estejamos sempre na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, graça e paz. Meus irmãos, como é bom estarmos reunidos nessa noite para louvarmos e adorarmos a Deus. Como nós temos motivos para nos alegrarmos, né? Olha que bacana.
Pastor Jorge está aqui com a gente hoje. Pastor Jorge já tomou um susto quando entrou na igreja. Mas que bênção esses bancos que nós ganhamos. Meus irmãos, a gente estava até comentando de manhã nesses bancos, pessoas aceitaram a Cristo. Nesses bancos, pessoas choraram, pessoas oraram. Esses bancos têm muita história, têm muita tradição. E nós fomos presenteados com eles lá pela igreja de Santo André. Esses bancos, eu estava brincando que quando eu era criança, eu sentava nesses bancos. E hoje nós temos o prazer de eles estarem aqui para nos abençoar. E como algumas pessoas falaram de manhã, isso já é uma visão profética daquilo que Deus vai fazer nessa igreja. Nós queremos que Deus vai trazer pessoas, e nós estamos se preparando para quando o Senhor trouxer aquilo que Ele tem implantado. De manhã, como o irmão Elimael lembrou bem, nós estávamos nos preparando, nós estamos nos preparando nas EBDs justamente para a parte de evangelismo. É isso que nós estamos estudando de manhã. Como que nós devemos evangelizar, como nós devemos abordar. Não que a gente não saiba, mas é bom sempre a gente estudar, se aprofundar e aprender e melhorar como que a gente pode fazer isso. E é o que nós temos feito de manhã aqui, porque nós queremos viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Amém? E aí nós vamos agora convidar os irmãos para a gente poder louvar. E aí eu convido os irmãos para nós ficarmos de pé agora, para que nós juntos possamos louvar o Senhor. Não dá para imaginar
É isso, meus irmãos. É esse Deus que nós estamos nessa noite para louvar. E quando nós estamos cantando essa música, eu convido você a sair do seu lugar e abraçar o seu irmão, abençoar ele, naquele momento de comunhão gostoso que nós temos como igreja. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Teu nome está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que eu respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Meus irmãos, temos motivos para agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, pela chuva que cai, pelo pão que nos alimenta. Quantos motivos nós temos para agradecer? Você tem sido grato? Você tem agradecido? Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, 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 Jesus. Meus irmãos, é isso. É sobre isso. É sobre agradecer. Sabe por quê? Nós falamos, nós refletimos e nós sabemos que nós temos um grande amigo. E esse amigo que nós temos, Senhor Jesus, não existe amigo melhor. Existe amigo melhor? Existe melhor amigo do que ser amigo de Deus? Eu convido para a gente continuar adorando o Senhor, essa música que é uma verdade. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu
nós vamos continuar louvando o Senhor. Reconhecendo e sabendo que nós devemos continuar louvando. Adoremos o seu santo
fala exatamente sobre o poder que há na oração. Como nós devemos levar os nossos problemas, as nossas lutas para o Senhor. Os irmãos que trouxeram as suas ofertas têm a oportunidade nesse momento. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das lágrimas que caem, soluços misturados na oração. Do trono a graça vem, a resposta ao clamar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E você, irmão, você também crê no poder da oração? Eu creio no poder da oração. E aqueles que também creem no poder da oração, e creem que nós somos incentivados a levar os nossos problemas para Deus, eu convido você para vir aqui na frente, vou convidar o pastor Joel, para que ele esteja orando pelas nossas vidas. Nós temos já como hábito aqui na igreja, na verdade trouxemos esse hábito do Morumbi. Isso era sempre feito no Morumbi. E essa oportunidade que nós temos de juntos orarmos uns pelos outros e colocarmos as nossas lutas e as nossas dificuldades diante do Senhor. Pastor? Amém. Vamos orar então, né? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso clamor, as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque Ele é fiel, Ele está presente aqui nessa noite, e Ele nos conhece e tem poder para nos abençoar. Mas vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, na Tua presença, junto com a Tua igreja, Deus, diante do Senhor. Pai, nós já estamos sendo abençoados, Pai, só por estarmos aqui. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que nos conhece, que sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades. O Senhor sabe das nossas limitações. Nós não temos força em nós mesmos. Nós gostaríamos de resolver, ó Pai, as coisas muitas vezes, ó Pai,
por aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que nós sabemos fazer. Mas a tua palavra sempre nos aponta para que a tua igreja seja dependente do Senhor, para que a tua igreja busque ao Senhor e espere sempre no Senhor. Por isso nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Cada pedido, Deus, cada luta, cada dificuldade, Pai, cada aflição, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ouça, Pai, nessa noite, que o Senhor responda, Deus, a vida do teu povo e que o Senhor se levante, Pai, para nos socorrer, nos livrar e nos conceder a vitória. Abençoa a tua igreja, Pai, a vida de cada irmão, cada lar, cada casamento, cada filho, Pai, cada necessidade. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom, passar agora a palavra para o pastor. Boa noite, irmãos. Tudo bem, meus irmãos? Tem alguém feliz aí na nossa vida? A alegria do Senhor é a nossa força. Se eu convidar para mais perto das pessoas, vão ficar chateados? Não. Eu sei que você pode escolher o lugar que você quiser, eu tenho que dar. O pastor agora vai ter que falar onde você está. Não é isso, pastor. É só que você está pertinho, meus irmãos, eu vou pertinho aqui, ó. Se você puder, eu vejo que eu estou até aqui embaixo, né, para ficar perto. Né? Eu gosto de ficar perto. A gente se alegra de poder estar aqui com os irmãos nessa noite, de poder saber que o Senhor se faz presente aqui, apesar das nossas limitações, né, dos nossos pecados. Nós reconhecemos que o Senhor habita na vida da igreja e conduz a igreja, se faz presente na vida da igreja, e por isso a gente continua caminhando, né, sempre confiando no nosso Deus. Irmãos, nessa noite eu gostaria que os irmãos abrirem sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. E essa é uma história bem conhecida, que até as crianças conhecem. Nós vamos ler do 1 até o 11 e depois do versículo 40 até o 50. Queria ler tudo, tá, irmãos? Mas são 58 versículos, né? Os irmãos vão se cansar, então a gente vai resumir a nossa leitura. Tá bom? 1 Samuel, capítulo de número 17. Todos acharam? Sim? Vamos lá. Vamos ver assim a palavra do Senhor. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão,
e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servo de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 40. Tomou, aqui já Davi, indo para enfrentar Golias. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também seguia chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, te agradecemos pela leitura da tua palavra, e nós pedimos, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, para que a tua palavra, Deus, possa realmente alcançar o nosso coração. Que a gente saia daqui, Senhor Deus, abastecidos, fortalecidos, renovados pelo Senhor. Que a nossa fé cresça nessa noite. Abençoa a tua igreja, Pai, fala o nosso coração, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem desta noite é A Fé que Enfrenta Gigantes. Eu acredito que todos nós temos gigantes diante de nós, Esses gigantes que se manifestam de várias maneiras, Às vezes financeiramente, às vezes uma enfermidade, às vezes um relacionamento, às vezes no casamento, às vezes com os filhos, às vezes onde a gente trabalha, enfim, todo o tempo nós somos desafiados, em todo o tempo as gigantes se levantam para nos afrontar, para nos intimidar e para se lançarem contra nós. Há um equívoco quando a gente pensa na igreja como um filho de Deus, como alguém que não tem luta. Há um evangelho que tem sido pregado no sentido de que você vem para Jesus e os problemas vão acabar, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Mas na realidade, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. Então, o nosso Senhor venceu e Ele nos garante vitória estando nele. Não garante ausência de lutas,
mas garante sua presença no meio das nossas lutas. Bem, como é que nós podemos aprender com Davi, meus irmãos, a enfrentar aqueles gigantes? Esse texto ele nos mostra algumas coisas que elas são importantes. Olha o versículo 1 comigo, no capítulo 17. Diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se aonde, irmãos? Aonde eles congregaram? Em Socó. E Socó estava onde, irmãos? Em Judá. Judá é terra da onde? Dos filisteus ou de Israel? De Israel. Então, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Bem, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, meus irmãos, como é que a fé que enfrenta gigantes deve agir. Primeiro, meus irmãos, uma fé consciente. Se você estiver anotando, se você quiser memorizar, olhando para esse texto, como é a fé que enfrenta gigantes? É uma fé consciente. Consciente do que, meus irmãos? De que nós estamos em batalha. Não tem como a gente ser vitorioso não percebendo que nós estamos inseridos em uma batalha. A gente está numa batalha. E, irmãos, essa batalha está mais perto do que a gente imagina. Essa batalha acontece o tempo todo, de várias maneiras. Uma das coisas que a gente vê aqui, meus irmãos, é que muitas vezes as tropas inimigas, elas se posicionam diante de nós. E aqui nós vamos ver que o exército dos filisteus, ele não está lá na terra dos filisteus esperando Israel ou mandando recado. Eles já invadiram o território de Israel. Não é assim que as lutas acontecem? Irmãos, o inimigo muitas vezes ele avança. O inimigo muitas vezes ele adentra na nossa vida. A gente vai para casa daqui a pouco. A gente tem uma semana inteira. Irmãos, e eu estou falando aqui com todos, inclusive comigo, mas com você. Vamos ter lutas essa semana? Vamos ou não vamos? Vamos ter lutas essa semana. Vamos ter gigantes para enfrentar? Vamos ter. E muitas vezes, irmãos, eles estão entrando na nossa vida, na nossa casa, na nossa sala, no nosso coração, na nossa mente. E a gente tem que ter consciência de que nós estamos em uma batalha. Então, a primeira coisa aqui, meus irmãos, que a gente aprende aqui é essa fé consciente, né? O campo de batalha aqui era real. Na verdade, não existe campo neutro. Irmãos, o campo é o campo de batalha, né? E a gente vê aqui que o exército filisteu está invadindo, está entrando, adentrando em Socó, né? Que é o território de Israel. E do meio dessas tropas, gigantes se levantam. Então não é só uma questão de reconhecer que há uma batalha, reconhecer que há um exército, reconhecer que há uma luta, mas gigantes estão se levantando. Irmãos, quem aqui tem facilidade de enfrentar gigantes? A gente não quer nada com gigante, né? A gente não quer conversa com gigante. Mas gigantes vão se levantar, né, do meio dessas tropas. Eles são grandes, eles utilizam armas poderosas. Irmãos, quanto tinha aqui a estatura de Golias? Aqui, na minha versão, né, está falando que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Não sei se tem alguma outra versão contextualizada para a linguagem de hoje. Mas isso equivale a 2,88 metros. É um homem muito grande, não é não? 2,88 metros. Além disso, vai dizer que ele tinha aqui couraça, só a couraça dele pesava 57 quilos. É mais que um saco de cimento. Como é que esse homem conseguia, né, se mover? Mas a couraça era importante para proteger, né, as partes vitais do seu corpo. Só a lança, o versículo 7 diz que a lança, a ponta da lança tinha 600 ciclos de ferro. Só a ponta da lança tinha quase 7 quilos.
Então, quem é esse gigante, irmãos? É alguém grande, é alguém que vem com armas, é alguém que vem para lutar, é alguém que vem para derrotar, é alguém que vem e não vem de brincadeira. E se a gente não tiver essa consciência, nós vamos ser derrotados. Se a gente estiver indo para a guerra, se a gente não nem perceber que a gente está em guerra, e se a gente não reconhecer os gigantes que se levantam, irmãos, nós vamos ser presa fácil. Nós vamos achar que uma boa conversa vai resolver, a gente vai achar que não é comigo, é com outra pessoa, e a gente vai começar a sofrer o dano. E aqui ele está afrontando, ele está falando, me dá um nome. E olha, é um exército inteiro. Ele está se levantando como um do exército cristão. Mas ele está falando, me dá um aí. Um homem. Eu leio esse texto aqui e eu fico envergonhado, irmãos. Porque está faltando um homem aqui, não está não? Não está? E aí, olha para você ver. A fé consciente, ela é uma fé que depende de Deus. Não depende da estatura, não depende do tamanho, não depende da coraça, não depende dos gritos, não depende da afronta. É uma fé que confia no Senhor. E o povo de Israel era o povo de Deus. Mas o povo de Deus não confiava em Deus. O povo de Deus estava impressionado com quem? Com Deus ou com o gigante? Os gigantes. Com o poder de Deus ou com o poder do gigante? Com a palavra de Deus ou com a palavra do gigante? Olha para você ver como que a gente pode ser derrotado. A fé que vence gigantes, meus irmãos, primeiro, ela é uma fé consciente. Consciente do quê? Que nós estamos em batalha, que o inimigo é real, que gigantes se levantam e que às vezes eles causam temor, né? Nós vimos aqui que o povo tremia diante do que Golias falava. Então, às vezes, esse temor, ele nos abala, ele tira a nossa confiança. E Saul, que era, irmãos, diz o texto, Saul era o mais alto de todos. Né? Quando ele foi introduzido como rei, o texto vai dizer que ninguém passava do ombro dele. Ele era o mais belo, mais alto, assim, enchia os olhos. Esse deve ser o nosso rei. Mas Saul está onde aqui, irmãos? Quietinho. Ele não é homem de Deus, ele não deveria, né, se lançar aqui, mas nem ele e nem os outros soldados, por mais preparados e capazes que pudessem ser, eles estavam olhando para o gigante, mas não estavam olhando para o Senhor. A fé consciente, irmãos, ela é uma fé que ela consegue olhar para a realidade dos gigantes, das lutas, mas ela consegue olhar para o Senhor. Ela confia no Senhor. Você confia no Senhor? Os irmãos confiam no Senhor? Os irmãos confiam mais no Senhor do que nos gigantes que os irmãos estão enfrentando? E eu sei, meus irmãos, que todos nós estamos enfrentando gigantes. Nós enfrentamos aí, né, todos os dias. Mas nós precisamos ter essa fé consciente, né? Essa fé consciente no Senhor. Essa fé consciente é aquela que muitas vezes ela tem que persistir. Porque o texto vai dizer que durante 40 dias Golias vinha afrontar, né? Todo dia, irmãos, todo dia ele vinha, todo dia ele vinha provocar, todo dia ele vinha afrontar, todo dia ele vinha chamar para a guerra, para a batalha, né? Então, às vezes o Senhor permite, né, que essa batalha perdure, que ela se estenda um pouco mais. Aqui nós vamos ter muito tempo, 40 dias, você imagina a logística de um exército parado. 40 dias tendo que se alimentar, tendo que se exercitar, tendo que estar em prontidão, porque qualquer hora aí é a história. 40, e ainda tem que ouvir esse homem vindo afrontar e colocar pavor e medo. 40 dias é muito tempo. Às vezes, irmãos, a nossa luta se estende. Eu não sei qual é a luta, né, que os irmãos estão enfrentando, mas às vezes a gente olha e a gente vê que a nossa luta se estende por muitos anos. Né? Minha sogra, meu sogro faleceu no ano passado, não sabe, né? E ela voltou lá para Reginópolis. Agora está retornando para cá para São José, né, de mudança,
Então ela deve estar conosco aqui agora, já no começo do ano, final do ano, graças a Deus que existiu, né? Mas ela tem, além da minha esposa, né? Ela tem mais 2 filhos, o André e o Daniel. E o Daniel, ela orou pelo Daniel 25 anos para que o Daniel voltasse para o Senhor. 25 anos é muito tempo, não é muito tempo, irmãos. 25 anos. Irmãos, não é só que orou, ela lutou, ela e meu sogro lutaram. Meu cunhado, o Daniel, meus irmãos, ele vivia aí nas bicas. Ele foi jurado de morte. Teve, praticamente, que foi na porta da minha casa falar para minha sogra que ele ia morrer. Falou: ó, seu filho vai morrer, ou aqui fora ou aí dentro. Eu soube que teve que levar ele para bem longe, por isso que foi morar tão longe, 500 quilômetros aqui, para que ele não morresse. Meu sogro saía de noite andando pelas ruas procurando o Daniel, que estava bêbado, drogado, largado. E 25 anos minha sogra orou, e hoje meu cunhado está na igreja. Voltou para o Senhor, né? Está congregando na igreja batista lá em Reginópolis. Hoje ele não é só o Daniel, é o irmão Daniel. Ou seja, uma batalha que se estendeu durante muito tempo, mas que quando nós reconhecemos que o Senhor está independente do tempo, irmãos, essa fé é uma fé consciente, essa fé é uma fé preparada para a batalha. Nós não somos mais ou menos crentes, mais ou menos vitoriosos, mais ou menos dependentes por causa das circunstâncias. É lógico que as circunstâncias nos afetam, nos preocupam, nos entristecem. É lógico que elas nos afetam, a gente está vivo. Porém, a nossa fé deve permanecer consciente, confiando no Senhor. Amém, irmãos? Qual é a fé que vence gigantes? É uma fé consciente. Todo mundo junto? É uma fé consciente. Consciente do quê? Que nós estamos em batalha, que o inimigo é real, que os gigantes são grandes, são poderosos, que eles nos afrontam, que eles se levantam contra nós, que eles vêm durante muito tempo, né? A luta não é uma coisa momentânea, mas em todo o tempo. Porém, nós reconhecemos que o tempo ele é importante. Sabia que o tempo é importante, irmãos? O tempo é importante. Para uma criança nascer, o tempo é importante? É ou é importante, irmãos? Quantas semanas precisam? 40 semanas. E se nascer de 39? De 38? 35? 30? Não começa a complicar? Não começa a ficar difícil? Porque tudo tem um tempo. Tem um tempo, né? E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que muitas coisas, né? A gente vai ver que teve um tempo. Por exemplo, o dilúvio. Foi um tempo que Deus usou. Deus precisava desse tempo. Quem precisava do tempo? O homem. Na verdade, para poder entender, para poder repetir, para poder enxergar, para poder conhecer. Nós vamos ver também que o povo peregrinou no deserto pela desobediência por tempo? 40 anos. Tempo. Nesse tempo, o que Deus está fazendo? Corrigindo o povo, disciplinando o povo. O povo foi lá para a Babilônia, ficou quanto tempo lá, irmãos? 70 anos. Tempo. Deus usando o tempo. Não é assim que a gente vê o agir de Deus na vida de Daniel, na vida de José. Moisés, quanto tempo ficou, irmãos? No Egito? 40 anos. No deserto? 40 anos. Depois, Deus trouxe. Ou seja, irmãos, dentro da nossa vida, nós estamos em um momento desse tempo. A gente não sabe quando vai ser, quando vai encerrar, quando vai mudar o ciclo, quando a vitória vai acontecer. Nós não sabemos, irmãos. E a gente nem precisa se preocupar com isso. A gente tem que orar e pedir a Deus que Deus nos abençoe. Mas a nossa fé deve continuar uma fé consciente, uma fé firme no Senhor, porque o Senhor está nos ouvindo. Os irmãos creem que Deus está nos ouvindo? Quando nós falamos Deus não nos ouve? Irmãos, Deus ouve. Deus ouve. Então, precisamos viver essa fé consciente. Uma outra coisa que a gente pode aprender aqui, a partir do versículo 23, é que a fé que vence gigantes, ela é uma fé consistente. A primeira é uma fé consciente.
eficiente. A segunda, ela é uma fé consistente. Consistente. Então, olha o que diz o versículo aqui 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Davi não tinha ouvido até agora. Quem sempre ouvia era o exército, né? Mas agora Davi foi lá. O que Davi foi fazer? A gente não leu aqui, mas Davi foi a mando do pai levar pão, queijo, né? Mantimento lá para os seus irmãos e para saber como é que eles estavam. E aí, enquanto Davi estava lá, ele ouve Golias desafiando o povo. Versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem matar o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão, aquele que ficou, repreendeu Davi. Versículo 29, respondeu Davi: o que fiz agora? Fiz somente a pergunta. Versículo 30, desviou-se, pois, dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder. Versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-lhe a Saul e mandou chamá-lo. Olha o que Davi falou no versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Saul disse contra o filisteu: você não pode ir, você ainda é moço, ele é um guerreiro experiente. Respondeu Davi, versículo 34: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio o leão e o urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Então, essa fé aqui também é uma fé consistente. Por que é consistente? Porque Davi tem tudo para desistir, Davi tem tudo para ficar quieto, Davi tem tudo para deixar com o exército, Davi tem tudo para deixar com Saul. Mas o que ele está dizendo? Eu tenho experiência de fé com o Senhor. Quando eu precisei, quando eu enfrentei gigantes, porque o leão era gigante. Os irmãos já viram o leão? Cara, estou falando assim, já viram? Alguém viu? Quem viu o leão? Zoológico, sim. No zoológico, né? No passado tinha muito no circo, lembra? E eu lembro, eu não me esqueço, Jardim Satélite. Tem o Vale Sul, e do outro lado do terreno lá, que agora está casando, não sei o que é lá, ali era um terreno vazio, sempre montava circo ali. Irmãos, e o ônibus circular passava ali. A gente passava de ônibus ali, e eu escutava o rugido do leão de dentro do ônibus. Eu falei: misericórdia. Irmãos, é um negócio assustador. É assim, um rugido de um leão. E olha que esse leão já não devia ser aquele leãozão, já, né? Porque ele é um leão, vamos dizer assim, limitado, né? Não estava na selva. Mas é uma coisa assustadora. Na época que a pessoa falava que ganhava ingresso e ganhasse um gatinho para ele almoçar. Não sei se é verdade ou não. Mas, irmãos, enfrentar um leão é um gigante, enfrentar um urso é um gigante. E o que Davi está falando aqui? Olha, eu sei que Golias é grande, eu sei que ele é arrogante, eu sei que ele é experiente, eu sei que ele causa medo e temor. Porém, eu já enfrentei gigantes. Não esse aqui, mas outros. E olhando para esse aqui, olhando para aqueles outros que eu já enfrentei, eu posso
que o mesmo que lhe deu a vitória daqueles pode lhe dar a vitória a nós. Que fé que é essa, meus irmãos? É uma fé consistente. É uma fé que não muda por causa do gigante. É uma fé consistente, né? Uma fé consistente. Ao ouvir as palavras do gigante, né, e presenciar o medo dos homens de Israel, o que Davi fez? Ele não reagiu como os homens estavam reagindo. Aliás, Davi tinha tudo para reagir da mesma forma, porque você imagina, você está no exército, o gigante está ali se levantando, né, afrontando, está todo mundo comendo, o rei, os guerreiros, todos. Por que você não deveria estar também? Porque a fé dele é uma fé diferente. Porque ele não olha com os mesmos olhos que os homens estavam olhando, os olhos humanos, os olhos carnais. Então, a fé de um homem, ela é contrastada no meio da fé dos outros todos. Então, a fé de um homem é diferente da fé dos demais. Agora, pensa bem, irmãos, o que Deus pode fazer aqui no Rio Comprido com um homem de fé? Você imagina, uma mulher de fé, uma mulher que tem fé, Deus pode fazer alguma coisa? Será que Deus pode transformar realidades? Deus pode conceder vitória? Deus pode salvar? Deus pode curar? Não, Deus pode fazer muitas coisas, porque Ele é Deus. Agora, Ele deseja usar pessoas que depositem sua confiança, sua fé nele e possam se lançar nas suas mãos. Deus estava conduzindo a história. É que a gente, na hora, a gente não percebe. Irmãos, eu estou aqui no culto como pastor. Eu nunca imaginei isso. Eu já falei meu testemunho aqui para os irmãos, né? Lá atrás, a minha filha sofrendo, né, de um problema, né, nos rins, meus irmãos. Ela quase morreu. Irmãos, Deus me chamou para o ministério. Mas eu não sabia disso. Davi também não sabia. Irmãos, Davi foi levar comida. Davi não foi para fazer guerra com ninguém. Mas Deus estava conduzindo a história. Deus estava preparando um soldado, um guerreiro. Deus estava conduzindo esse guerreiro ao campo de batalha. Ele nem sabia disso, mas é isso que Deus estava fazendo, né? Deus estava então conduzindo a história. Davi chega apenas para levar mantimento, mas Deus está aqui levantando esse homem para ser um guerreiro diante dele. O servo de Deus se posiciona com discernimento, porque quando ele olha para Golias, o que ele vê? Ele não vê um gigante afrontando o exército de Israel. Ele vê um homem afrontando o Deus vivo. Olha que diferença. Irmãos, isso muda tudo? Não muda tudo? Espera aí, tem alguém aqui que está vindo criar problema comigo. Mas é comigo mesmo? Ou ele está se levantando contra o meu Deus, o meu Senhor? Então, ele tem discernimento. Ele entende que ele está afrontando o Senhor. Versículo 26, ele diz assim, ó: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? O que quer dizer com incircunciso? Alguém que está fora da aliança, alguém que não faz parte do povo eleito de Deus, que Deus levantou para ser bênção, para ser os enviados dele pelo mundo. Então ele está falando assim: esse homem está fora dessa bênção, ele não faz parte desse plano de Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, aqui a fé consistente, meus irmãos, é uma fé que permanece no Senhor e que entende que o Senhor está envolvido nessa batalha, né? E é isso que nos levará a tomar decisões que revelarão onde realmente está a nossa confiança. A partir do versículo 38, a gente vai ver que Saul então fala: meu filho, então você vai para a guerra, você vai lutar, vem aqui, mas você não pode ir assim, eu vou colocar minha armadura em você. Saul começa a vestir Davi com a armadura e Davi falou assim: ó, se eu for para a guerra desse jeito, nós já perdemos, porque eu não estou conseguindo nem andar com esse negócio aqui. Aí o que
que Davi falou assim? Eu vou na minha confiança. Quando eu enfrentei o leão, como é que eu fui? Quando eu enfrentei o urso, como é que eu fui? Eu vou da mesma maneira. Você vê, a confiança dele estava em quem? Em Saul, no poder do exército de Israel, na armadura de guerra que ele estava recebendo. A confiança dele estava em quem? No Senhor, em Deus. Irmãos, assim deve ser a nossa confiança, a nossa fé. Deve ser essa fé consistente. A primeira fé que nós temos aqui é uma fé consciente de que nós estamos em batalha, de que há inimigo, que se levanta, é poderoso. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas a segunda fé que a gente aprende aqui é essa fé consistente. E por último, meus irmãos, a fé que vence gigantes, ela é uma fé corajosa. Corajosa. Por quê? Irmãos, porque Davi vai para a batalha. E olha aqui o que vai acontecer a partir do versículo 40. Nós lemos o texto, né? Que ele tomou então o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras e foi para a peleja. Irmãos, Golias está lá, todo armado até os dentes, metralhadora, bazuca, não sei, está com tudo. E o Davi vem com 5 pedras, irmãos. Olha, aí não vai dar, né? Vocês estão de brincadeira. Ninguém quer enfrentar. Agora vem esse menino com um monte de pedra de pau para poder guerra comigo. Mas não é brincadeira, irmãos. Olha que Golias fala. Presta atenção no que Golias fala, irmãos. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque ele era moço ruivo e de boa aparência. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele não fez caso de Davi. Ele ignorou Davi. Alguém já ignorou você? Alguém já fez caso de você? Não fez caso de você? Irmãos, isso causa algum efeito na gente? Causa ou não causa? Quando alguém te despreza, quando alguém... não é? Não tem efeito? Aqui aconteceu com Davi, mas não é só isso não. Olha aqui o que mais. Disse 44, disse mais o filisteu Davi: venha a mim e te darei. Versículo 43. Disse o filisteu Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Olha, irmãos, que a guerra é espiritual. Não é uma guerra, cara, não é uma questão de quem pode mais. Porque Filisteu é um gigante experiente, poderoso e tudo mais, mas ele está colocando os deuses dele aqui, ó. Ó, eu vou amaldiçoar você, seu menino, seu moleque, né? Então a guerra é espiritual. E aí, o texto vai dizer que Davi continua avançando. Davi não recua, né? Então, aqui a gente vai ver que, enquanto os homens de Israel, né, eles viam o gigante invencível, Davi, ele via ali uma grande oportunidade para que Deus pudesse ser glorificado. Porque o que ele vai dizer aqui? O que Davi vai dizer aqui? Ó? Davi 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Uma fé corajosa. Corajosa do quê? Dele mesmo? Não, do Senhor. A nossa coragem, a nossa força, ela deve estar no Senhor. Então, essa fé corajosa é uma fé que a gente vê aqui, que Davi não se deixou intimidar pela aparência do gigante, pelo poder do gigante, pela arrogância, pelo desprezo, né, pelas armas de guerra que ele tinha. Davi lutou e venceu pela motivação correta, porque o versículo 45 a 47, e ele termina dizendo no versículo 47 aqui, ó, 46 e 47: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos,
ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, das bestas feras da terra, e toda a terra saberá o quê? Que Davi é poderoso, que Davi é invencível, que Davi é bom de mira. É isso que está falando aqui, irmãos? Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, a batalha, a guerra é espiritual. Davi tem consciência disso, irmãos. E essa fé dele é uma fé tão corajosa, né? Porque ele lutou e venceu pela motivação correta. Davi venceu porque não usou, porque usou as armas corretas, né? Que era a fé no Senhor. Davi venceu porque ele acreditou do começo ao fim, né? Versículo 51 até os 54 diz assim, ó: pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que eram mortos, seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho e saíram até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner, respondeu Abner: tão certo como tu vives, o rei, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Olha a cena, irmãos. Pensa bem, Davi vindo da guerra com a cabeça do filisteu na mão. Versículo 58. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé Benito. Olha aqui, meus irmãos, essa fé corajosa, ela é uma fé que não somente se lança, avança, não recua, mas confia, né? E vai na direção ali do gigante, mas ela reconhece que a vitória ela vem do Senhor, é para a glória do Senhor, não é para a sua própria glória. E Davi aqui, ele se coloca como um servo. Eu sou filho de Jessé, teu servo. Ele se humilha, porque ele está evidenciando não quem ele é, mas quem Deus é. Essa fé corajosa, meus irmãos, é uma fé que está atrelada a quem Deus é. É uma fé que não se desvencilha de quem Deus é. De quem Deus é na sua identidade, como esse Deus da aliança que nos chamou, esse Deus que habita entre nós, esse Deus que nos conduz, esse Deus que fala conosco, esse Deus que dispensa a sua misericórdia sobre nós, esse Deus que nos conduz. Irmãos, nós estamos caminhando com esse Deus, o Senhor habita no nosso meio. Nós estamos numa guerra e o Senhor dos Exércitos está conosco, continua conosco. Porém, nós temos que ser como Davi, o homem que tinha uma fé consciente, o homem que tinha uma fé consistente e o homem que tinha uma fé corajosa, que avançava e lutou, esperando e confiando no Senhor. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, né? E que a nossa fé nessa noite tenha sido uma fé renovada, que a nossa fé seja essa fé, como uma fé de Davi. Porque se não for, meus irmãos, nós vamos confiar em muitas coisas, menos no Senhor. E quando a vitória vir, nós vamos achar que nós vencemos. Quando a solução acontecer, nós vamos achar que fomos nós. Quem foi mesmo, meus irmãos, que foi para a guerra? Foi Gideão, não foi Gideão? Que estava indo com 30 mil soldados, mais de 30 mil, e Deus falou assim: não tem muito soldado. Vamos tirar aqui esse povo aqui, porque depois lá, se não vencer, vocês vão falar que vocês venceram. E aí Deus foi tirando, ficou 300 e pouco só, né? Não é isso? Então, 300 somente. Então a vitória não foi dos 300, a vitória foi do Senhor. Então, nós estamos passando por lutas, talvez você esteja passando por lutas. Então, confie no Senhor, lute no Senhor. Mas quando a vitória vir, glorifique o nome do Senhor. Não se esqueça de glorificar o nome do Senhor. Não se esqueça de falar
que foi o Senhor que nos deu vitória, de que a nossa fé está nele. Porque isso, meus irmãos, tem impacto não só na nossa vida, mas na vida das pessoas. Você vê que o povo criou coragem, porque o homem de fé se levantou e lutou, venceu, e aí o povo, todo mundo criou coragem. Vamos lutar então. E o povo dos filisteus tiveram que sair retirado, eles foram derrotados e eles, né, pegaram todos os despojos, né? Então, que Deus nos abençoe e que a gente tenha essa fé diante das lutas que nós estamos enfrentando. Essa palavra, meus irmãos, não é uma palavra de vitória, sabe? Uma palavra para você sair daqui com um pensamento positivo, achando que tudo vai dar certo, que, né, Deus vai abençoar e fazer tudo que nós queremos. Não, é uma fé que espera, é uma fé que confia, é uma fé que se submete, é uma fé alinhada com a vontade e com o plano de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por saber que a tua palavra nos ensina, por saber, Deus, que os teus servos do passado viveram grandes lutas, mas eles confiaram no Senhor, eles aprenderam, Senhor Deus, a se relacionar com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida de Davi, pelo exemplo, o testemunho da vida desse homem, que não era perfeito, nós sabemos, como nós também não somos, mas que viveu uma fé, Pai, um relacionamento tão profundo de confiança com o Senhor, de, ao Pai, tão alinhado com o Senhor, que conseguia, ao Pai, perceber nas lutas que se colocavam diante dele, Pai, que essas lutas elas eram espirituais, e que lutas espirituais só se vencem com armas espirituais, com a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Deus, eu apresento a tua igreja aqui nesta noite, a vida da tua igreja aqui no Rio Comprido, cada um dos meus irmãos, diante das lutas que cada um esteja enfrentando. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, Pai, possa, através do teu Espírito, continuar falando o coração deles através da ministração da sua palavra nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos, é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, irmãos. Que a gente possa ter esse tipo de fé. Qual que é a nossa questão que o pastor falou mesmo? Fé consciente, consistente e corajosa. Que a gente possa ter esse tipo de fé. Meus irmãos, olha só vou dar mais avisos rápidos, e aí o pastor dá a bênção e a gente vai encerrar o nosso culto dessa noite. Só reforçando, os irmãos já sabem disso, mas para a gente não esquecer. Dia 22, o que a gente vai ter aqui na igreja? O nosso cinema aqui. Então se prepare, convide seus amigos, vizinhos, que já conheçam, já têm um relacionamento com Cristo. Mas estarem juntos com a gente vai preparar a pipoca, e a gente vai assistir um filme, a gente vai ser abençoados, e após o filme, a gente vai fazer uma breve reflexão. Então se programe para estar aqui junto conosco, para a gente ter esse momento de comunhão, para a gente ter esse momento de reflexão juntos. Tá? Então dia 22 nós temos o nosso filme aqui. E dia 29, o que nós temos mesmo? A nossa noite dos sabores. Os irmãos já estão pensando o que vão fazer? Já estão se programando? Como vocês vão se surpreender? Ó, o Matheus falou que já está preparado já para comer. Tá certo, Matheus. Vamos fazer alguma coisa também. Mas, meus irmãos, que a gente possa ter um dia bem abençoado. Então, a ideia da noite dos sabores seria sobre o quê? É só para a gente trazer o que a gente geralmente está acostumado a comer em casa? Um prato típico que tenha um valor cultural para você, da onde você veio, e aí juntos aqui nós vamos ter esse momento não só de saborearmos, mas também de entendermos um pouquinho da cultura de cada um. Tá? Então vão se preparando, porque assim, parece que está longe, né? Mas dia 29 já está logo aí. Então, se a gente não for pensando, se programando, a gente acaba, quando a gente menos espera, chega o dia. Tudo bem? Meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Pastor. Amém. Que bom, né? Como é que vai ser? Então vai ser
Dia 22 é o cinema, 29, Noite dos Sabores, olha, delícia de programação. Boa. Então, bem, nós não vamos poder estar aqui com os irmãos, até gostaria, né? Também imagino que nós não vamos poder estar conosco, mas no dia 29 também nós vamos, todo o ministério, quando chega no final do ano, marca um dia para encerrar as programações, né? E a gente sugeriu que nesse ano a gente fizesse todo mundo junto, tentasse, né? Eu acho que vai ser possível também, pelo menos quem pudesse ir. Então no dia 29, e a gente deixa aberto para os irmãos, se puderem estar no período, uma parte, né? O irmão Robson falou para a mãe dele, e a mãe dele se deu o sítio dela para a gente poder estar no dia 29, no bairro do Freio, né? Bom Sucesso. Então vai ser no dia 29, né? Então, se os irmãos puderem estar, depois a gente passa as informações, vai ser difundir com os irmãos, se os irmãos puderem estar no período aí, vai ser uma bênção, tá? Na verdade é para os ministérios, mas a gente está vindo para a igreja inteira, né? Então, dia 29. No dia 26, que é uma quarta-feira, dia 29, no sábado, dia 26, nós vamos fazer lá na igreja o culto de ação de graça, porque dia 27 é o dia, né, nacional, internacional, de ação de graça, né? Então a gente vai fazer lá na igreja, né? Eu acredito que não vão querer estar lá, não vão poder estar lá por conta do culto, mas quem sabe não podem fazer algo parecido, tipo uma ceia, né? Gratidão, testemunhar o que Deus fez esse ano. É uma sugestão, né? Ou se quiser estar com a gente também lá, né? Tá aberto, tá bom? Vamos decidir. E no dia 14 de dezembro, é o segundo domingo, né? De dezembro, nós vamos ter a primeira corrida da nossa igreja. Vamos correr. Vamos tentar, né? Então, nós vamos, é o dia da Bíblia, né? Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Então, nós vamos usar essa data como meio da gente poder estar na rua nessa corrida. Vai ter corrida e vai ter caminhada. Quem quiser levar criança com bicicleta, a ideia não é nem treinar. É lógico que vai ter um prêmio lá, né, para os atletas, mas a ideia é a gente estar junto, né? Então, se os irmãos também. Tá bom, fica um convite, né? Dia 14 de dezembro, 9 horas da manhã, tá bom? E assim, né, como a Alice falou, irmãos, o final do ano está mais perto do que a gente imagina, né? Então, piscar, nós estamos em 2026, né? Se não voltar antes, né? Mas tá bom, prazer estar aqui com os irmãos, né? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe nessa semana. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos permitiu, Deus, estar reunidos na tua casa, com o teu povo, no teu nome, ouvindo a tua palavra, te louvando e te servindo. Pedimos a tua bênção, Deus, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor nos dê uma semana, Pai, na tua presença. Que o Senhor nos livre de cairmos, de tropeçarmos, de pecarmos contra o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Deus, com a palavra que nós ouvimos, tanto pela manhã quanto agora pela noite, e que ela continue ecoando, Senhor Deus, no nosso coração. Que nós possamos viver essa fé, Deus, que vence os gigantes, confiando sempre no Senhor. Nos abençoa, Deus, abençoa a vida da tua igreja, cada família, Pai, aqui que congrega, Pai, abençoa o Rio Comprido, Pai, Deus, os moradores desse lugar, que eles possam ser despertados, ó Pai, pelo teu Santo Espírito para poderem te conhecer. Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todo sempre, quando toda a igreja diz: amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá bom? Uma ótima semana. Irmãos, quem não conhece, a Olívia, ela é bisneta da Marcelina. Bisneta da Marcelina, né?